o amparo constitucional da concessão do adicional de 25% aos servidores estatutários federais aposentados por invalidez permanente. Júlio Cláudio Marcondes Dimas de Melo. Resumo. O presente artigo resulta do trabalho de conclusão de curso da graduação e objetiva em apresentar elementos que apontam para a possibilidade de concessão do adicional de 25% aos servidores públicos federais aposentados por invalidez. Tomou-se como premissa para o desenvolvimento do estudo a aplicação subsidiária das regras do regime geral de previdência previsto no artigo 40, 12, da Constituição Federal. Introdução. Ao estudar o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, Lei 8112/90, e compará-lo com o Plano de Benefícios da Previdência Social, Lei 8213/91, verifica-se que aquele é excelente quanto à previsão de concessão do adicional de 25% para os aposentados por invalidez permanente que necessitam de cuidados de terceiros. Contudo, a Constituição Federal, em seu artigo 40, 12, traz a possibilidade de aplicação subsidiária das regras previstas pelo regime geral de previdência ao regime próprio dos servidores públicos. O debate da matéria envolve justamente a interpretação deste dispositivo constitucional e o presente artigo busca apresentar, de forma sintética, algumas teses possíveis para a possibilidade de extensão deste adicional aos servidores públicos federais. Para isso, foram utilizados como ferramentas de estudo, além da leitura da norma, doutrinas relacionadas não apenas ao direito previdenciário, mas também as de direitos humanos. O grande desafio é a localização de jurisprudências dos tribunais superiores sobre a matéria, haja vista que houveram poucas oportunidades para manifestarem-se sobre a interpretação do texto constitucional em comento. Mesmo assim, foram utilizados como fonte alguns julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, sendo o mais recente, tema 982, que versou sobre a possibilidade de extensão do adicional às demais aposentadorias do regime geral. O referido acórdão serviu como base para extrair o entendimento da Corte sobre a natureza do adicional, se é um benefício autônomo ou possui um caráter assistencial. Como debate preambular, fez-se necessário trazer alguns conceitos elementares que envolvem o tema. O primeiro deles é a apresentação do conceito de servidor público, capítulo 1, seguido pela previdência do servidor e do segurado vinculado ao regime geral de previdência com ênfase nos benefícios por incapacidade, capítulo 2. O adicional de 25% previsto no artigo 45 da Lei 8213/91 teve sua abordagem em apartado haja vista ser o objeto do presente estudo, capítulo 3. Com o introito, discutiu-se a possibilidade da extensão do adicional aos servidores públicos federais aposentados por invalidez, capítulo 4. Pertinente reforçar que o presente artigo não tem a pretensão de esgotar o tema, mas traçar algumas linhas para conduzir o estudo de aprofundamento além de promover o debate sobre a controvérsia em questão. 1. Dos servidores públicos. A Constituição da República Federativa do Brasil vigente institui a união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, bem como lhes conferem a autonomia política, administrativa e financeira, artigo 18. Nesse diapasão, cada uma dessas entidades contam com uma organização administrativa própria, denominada administração pública.
José dos Santos Carvalho Filho traz um sentido objetivo e um subjetivo para o conceito de administração pública. Vejamos. Sentido objetivo trata-se da própria gestão dos interesses públicos executada pelo Estado, seja através da prestação de serviços públicos, seja por sua organização interna, ou ainda pela intervenção no campo privado, algumas vezes até de forma restritiva, poder de polícia. Seja qual for a hipótese da administração da coisa pública, res publica, é inafastável a conclusão de que a destinatária última dessa gestão há de ser a própria sociedade, ainda que a atividade beneficie, de forma imediata, o Estado. É que não se pode conceber o destino da função pública que não seja voltado aos indivíduos, com vistas à sua proteção, segurança e bem-estar. Essa administração pública, no sentido objetivo. Sentido subjetivo: a expressão pode também significar o conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas que tenham a incumbência de executar as atividades administrativas. Toma-se aqui em consideração o sujeito da função administrativa, ou seja, quem a exerce de fato. Compreende-se, assim, que a administração pública é composta por órgãos e agentes públicos, responsáveis pelo gerenciamento dos interesses públicos, que integram as entidades estatais que compõem o sistema federativo. Face ao tema do presente trabalho, importante se faz trazer o conceito, bem como a diferenciação, entre agentes públicos e servidores públicos. O primeiro, mais abrangente, significa o conjunto de pessoas que, a qualquer título, exercem uma função pública como prepostos do Estado. Esta função pode, ou não, ser remunerada, e são classificados em agentes, políticos, particulares, colaboradores e servidores públicos. Já os servidores públicos, segundo Carvalho Filho, 2016, p. 757, são todos os agentes que, exercendo com caráter de permanência uma função pública em decorrência de relação de trabalho, integram o quadro funcional das pessoas federativas, das autarquias e das fundações públicas de natureza autárquica. Para o autor, não se enquadram nessa classificação aqueles que compõem a administração indireta, empresas públicas de direito privado, que são regidos pela legislação trabalhista. Ademais, a própria Constituição Federal, em seu artigo 173, 1 graus, traz que as empresas públicas e sociedades de economia mista estão sujeitas às regras de direito privado. Se, de um lado, os empregados públicos são regidos pela legislação trabalhista, de outro, os servidores públicos são os que possuem vínculo de trabalho regido por estatuto próprio, como ensina Lazari e Castro, 2016, p. 687, e são classificados em públicos civis e militares, comuns e especiais, e estatutários, trabalhistas e temporários. O estudo desenvolvido pelo presente artigo compreende os servidores públicos estatutários no âmbito da União. Razão pela qual trar-se-á o conceito proposto por Carvalho Filho, 2016, p. 760, que diz: servidores públicos estatutários são aqueles cuja relação jurídica de trabalho é disciplinada por diplomas legais específicos, denominados estatutos. Nos estatutos estão inscritas todas as regras que incidem sobre a relação jurídica, razão por que nelas se enumeram os direitos e deveres dos servidores e do Estado. No caso dos servidores públicos federais,
além da Constituição Federal, a lei que institui o regime jurídico é a 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Além de disciplinar os direitos e deveres dos servidores, o referido diploma legal também contempla o regime próprio de previdência do servidor público, RPPS. No capítulo seguinte serão apresentados os benefícios por incapacidade no RPPS, cuja análise será centrada na aposentadoria por invalidez. 2. A previdência do servidor e os benefícios por incapacidade. Marisa Ferreira Santos ensina que ao analisar a história da previdência dos servidores públicos é possível perceber que estes sempre possuíram regimes diferentes aos aplicados à iniciativa privada, isto porque eram considerados como bem do Estado, citando, neste ponto, Delúbio Gomes Pereira da Silva. A história previdenciária dos servidores públicos no Brasil mostra que esses trabalhadores sempre estiveram fora do regime aplicável aos da iniciativa privada. A proteção previdenciária dos servidores públicos brasileiros antecedeu a instituição da proteção previdenciária dos trabalhadores em geral. Isto porque, o servidor era considerado um bem do Estado, como tal deveria ser protegido pelo mesmo. Tem-se, assim, um marco da proteção previdenciária que se inicia com o servidor público estendendo-se, posteriormente, aos demais trabalhadores. Nesse mesmo sentido pondera Lazari e Castro. O que se constata, pois, pelo exame da evolução normativa no tocante às políticas de proteção social no Brasil, é que houve uma tendência, desde o Império até os dias atuais, segundo a qual a extensão de benefícios dessa natureza partiu sempre do casuísmo para a generalização, e inicia-se no âmbito da administração pública para depois se estender aos trabalhadores da iniciativa privada, primeiro no meio urbano, para depois atingir o meio rural, com evidente diferenciação no tratamento da matéria, desde o nível constitucional, quanto aos segmentos dos agentes públicos em relação aos trabalhadores em geral, o que tem gerado distorções no campo da redistribuição de renda. Ver-se-á, no capítulo seguinte, que as regras de concessão de benefícios aos servidores públicos estão cada vez sendo mais estreitadas face à preocupação financeiro-atuarial, que garante a sustentabilidade do sistema previdenciário. Um marco importante é o ano de 1998, com a edição da Lei 9.717, e a promulgação da Emenda Constitucional N graus 20. 2.1. Legislação aplicada. A Constituição Federal, a partir de seu artigo 39, destina uma seção específica para os servidores públicos, dentro do capítulo da administração pública, em que são apresentadas diretrizes organizacionais acerca do serviço público no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Interessa ao presente trabalho destacar o artigo 40, e seus parágrafos, da Constituição Federal, que traça a linha mestra da Previdência Social dos servidores públicos. Trata, ainda, acerca da autonomia administrativa dos entes federativos, estabelecendo que a União tem poder-dever de normatizar e fazer cumprir tais regras aos seus servidores públicos efetivos e aos vitalícios. Nesse mesmo sentido, incumbe-se aos Estados-membros o papel de estabelecer tal normatização e controle aos seus servidores, assim como os municípios. No âmbito infraconstitucional, a lei que institui o regime próprio dos servidores públicos da União, bem como das autarquias e fundações, é a 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Ela traz as diretrizes sobre direitos e deveres dos servidores civis, bem como o sistema de previdência. Destaca-se, ainda, a Lei N. Graus 9.717, de 27 de novembro de 1998, originária da medida provisória N. Graus 1723 do mesmo ano, que traz as regras gerais de organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos. A referida norma, em seu artigo 5º, vinculou a concessão de benefícios previdenciários ao regime geral, ressalvados os dispostos na Constituição Federal. Vejamos. Art. 5º. Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no regime geral de previdência social, de que trata a Lei N. Graus 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal. O ano de 1998 foi marcado, segundo o magistrado Daniel Machado da Rocha, pelo avanço no processo de unificação dos regimes próprios de previdência social, RPPS, este seguindo caminhos mais firmes marcados pela Emenda Constitucional N. Graus 20. Nas palavras de Roberto Luiz Demo, citado por Lazari e Castro, a aposentadoria no serviço público era vista como questão de política de servidor, questão funcional, não como questão de previdência. Esse novo paradigma tomou forma embrionária com a SN 20/98, determinando, em linhas gerais, fosse o regime próprio de previdência social contributivo e, para fins de aposentadoria, proibindo a contagem de tempo ficto, ex-licença-prêmio, e aumentando a idade mínima e a carência, para 10 anos no serviço público, mantendo a regra anterior de 5 anos no cargo. Posteriormente, ganhou corpo com a SN 41/03, impondo regras ainda mais restritivas ao regime próprio de previdência social dos servidores. A referida S. 20/98, acresce ao artigo 40, o parágrafo 12, que, assim como o citado artigo 5º da Lei 9717/98, vincula os benefícios previstos no RPPS ao regime geral, cristalizando, nas palavras de Bruno Sá Freire Martins, o princípio da subsidiariedade. Com isso, o princípio da subsidiariedade restou cristalizado no âmbito dos regimes próprios de previdência, pois em não havendo conflito entre as regras e persistindo a omissão da norma do regime previdenciário da União, estadual ou municipal, serão aplicadas as normas do regime geral. Tal ponto será retomado mais adiante na análise da possibilidade do acréscimo de 25% às aposentadorias por invalidez, benefício não previsto no Estatuto do Servidor Público Federal, mas sim na Lei de Benefícios do Regime Geral de Previdência. Antes, faz-se necessário elencar os benefícios por incapacidade previstos na Lei 8112/90 Estatuto do Servidor Público Federal. 2.2. Dos benefícios por incapacidade. O Estatuto do Servidor Público Federal, Lei 8112/90, elenca os benefícios oferecidos pelo regime próprio, na qual destacam-se os por incapacidade, sendo eles: 2.2.1. Aposentadoria por invalidez permanente, art. 186, e a invalidez permanente é aquela que impede o servidor público, seja por razões físicas ou psíquicas,
de continuar a desempenhar suas funções públicas de forma permanente. Tal benefício pode ser requerido pelo próprio servidor ou ex officio, dependendo do interesse público. No que concerne aos proventos, estes serão integrais apenas nos casos de acidente em serviço, cujo conceito é trazido pelo artigo 212 da Lei 8112/90, que diz: art. 212. Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor, que se relacione, mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo exercido. Parágrafo único. Equipara-se ao acidente em serviço o dano, e decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo, segunda sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. A integralidade dos proventos é obtida também, nos casos de incapacidade em decorrência das doenças elencadas no artigo 186, 1 graus, da supracitada norma que diz o que se segue. Art. 186. 1 graus. Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere no inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget, osteite deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida AIDS, e outras que a lei indicar. Com base na medicina especializada. Pela parte final do artigo, pode-se aferir que o rol é exemplificativo e não taxativo. Ademais, difere da aposentadoria por invalidez concedida no Regime Geral de Previdência RGPS, pois neste em qualquer caso os proventos são integrais. 2.2.2 Licença para tratamento de saúde, art. 202 e seguintes, ou acidente em serviço, art. 211 e seguintes. A licença para tratamento de saúde é concedida nos casos em que a incapacidade para o trabalho é temporária. Assim como na aposentadoria por invalidez permanente, esta é concedida a requerimento do interessado ou de ofício pelo ente público. O prazo máximo para a concessão desse benefício é de 24 meses, quando o servidor deverá ser submetido a nova avaliação médica para verificar a possibilidade de retorno ao trabalho ou a concessão da aposentadoria por invalidez permanente. Traçado esse panorama, e levando-se em consideração que o trabalho busca propor a possibilidade de incidência do adicional de 25% aos servidores inválidos que necessitem de cuidados de terceiros, cumpre-se necessário analisar a disposição legal da aposentadoria por invalidez. 2.3 Da aposentadoria por invalidez no RPPS. Historicamente, a aposentadoria por invalidez foi garantida, inicialmente, pela Constituição de 1891, que em seu artigo 75, dizia o que se segue. Art. 75. A aposentadoria só poderá ser dada aos funcionários públicos em caso de invalidez no serviço da nação. Com o passar dos anos, as garantias constitucionais à previdência dos servidores públicos foram ampliadas. A Constituição Federal, de 1988, em seu artigo 41 graus, e, com redação dada pela Emenda Constitucional N graus 41/03, traz a previsão de concessão da aposentadoria por invalidez,
bem como dos proventos a serem recebidos. 1. Graus. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos 3º e 17, e por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Bruno Sá Freire Martins e Teodoro Vicente Agostinho entendem por invalidez como sendo a incapacidade laborativa total, permanente e omniprofissional, insuscetível de recuperação ou reabilitação profissional, em consequência de doença ou acidente. Os autores destacam, ainda, que tal incapacidade permanente deve se dar para as atribuições do cargo ocupado e as de outro que sejam compatíveis com as daquele para o qual ele prestou concurso público. Já Marcelo Barroso traz o conceito de aposentadoria por invalidez como sendo aquela decorrente do infortúnio causado ao servidor que o impeça permanentemente de exercer sua atividade funcional. A falta de condição de saúde do servidor lhe impõe a inatividade, mediante processo de aposentação, necessitando de acompanhamento médico-pericial para endossar a concessão, ou não, do benefício. Ao colocar na inatividade o servidor público incapaz para o desempenho de suas atribuições laborais, guarda uma estreita relação com o dever do Estado em garantir a segurança dos servidores, bem como ao princípio da eficiência, objeto de estudo do direito administrativo. Nesse sentido lecionam Agostinho e Martins. A administração na condição de empregador deve zelar pela segurança de seus servidores, bem como daqueles que procuram os serviços públicos. Além disso, um dos princípios norteadores da administração pública esculpidos no caput do art. 37 da Constituição Federal é a eficiência dos serviços públicos prestados. Portanto, este é um benefício que visa, por um lado, preservar a vida do servidor e salvaguardar o direito ao tratamento de saúde para que não tenha piora em seu quadro clínico. Por outro, busca garantir que a prestação dos serviços públicos dar-se-á de forma eficiente. 2.4 Breve conceito sobre RGPS. Preliminarmente é importante apresentar, de forma breve, o Regime Geral de Previdência Social, RPGS, trazendo a previsão legal, bem como quem são os segurados de tal regime. Segundo Castro e Lazari, o RGPS contempla todos os trabalhadores da iniciativa privada. Esses podem ter sua relação laboral regida pela Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT, pela Lei Complementar N. Graus 150, que trata do empregado doméstico, e pela Lei 5889/73, que regula o trabalhador rural. Contudo, não apenas os profissionais supramencionados são abarcados pelo regime geral, incluem-se a essa lista os trabalhadores autônomos, empresários, pequenos produtores rurais, pescadores artesanais, garimpeiros, os avulsos, modalidade comum entre os estivadores, dentre outros. Estes são os chamados segurados obrigatórios, cuja contribuição, como o próprio nome induz, é compulsória. No entanto, aos segurados facultativos são aqueles que não desempenham atividade remunerada, como os estudantes e donas de casa, mas estão cobertos pela Previdência Social. O RGPS está previsto pela Constituição Federal, art. 201, e é regido pela Lei 8212/91, que trata do custeio da Previdência Social, e a 8213/91,
que disciplina sobre os planos de benefícios. Já o Decreto 3048/99, regula a Previdência Social. Nesse diapasão, a principal diferença entre os regimes de previdência, geral e próprio, é o segurado. Aquele, voltado para os trabalhadores da iniciativa privada, e este, aos empregados públicos, regidos por um estatuto. No caso do regime próprio, como dito anteriormente, o próprio estatuto traz as regras para a cobertura previdenciária. 2.5. Da aposentadoria por invalidez no RGPS. O conceito de aposentadoria por invalidez no regime geral de previdência social está disposto nos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/91, cujos requisitos para a concessão, além do cumprimento da carência mínima exigida e da qualidade de segurado, dispensado este requisito caso a incapacidade seja decorrente de acidente de trabalho ou doença do trabalho, é necessário que o segurado esteja total e permanentemente incapaz para o exercício de qualquer atividade laborativa. Savares e Gonçalves explicam. Para a concessão da aposentadoria por invalidez, o segurado deve ser considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta subsistência. Lei 8213/91, art. 42. Segundo o art. 43 da Lei 8213/91, será concedido o benefício quando a perícia médica concluir pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho. Importante ressaltar que a incapacidade para o trabalho deverá ser analisada não apenas sob o aspecto físico, ou seja, a doença como principal fonte geradora de incapacidade total, mas também deverão ser considerados os aspectos socioeconômicos como idade e escolaridade, por exemplo, para a aferição dessa limitação ao exercício funcional, mesmo nos casos em que a perícia médica constatou como sendo parcial a incapacidade. Sob esse tema, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, TNU, editou a súmula 47 que diz: Súmula 47/TNU 15 de março de 2012. Seguridade Social. Aposentadoria por invalidez. Incapacidade parcial. Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez. Face aos requisitos expostos, nota-se que a principal diferença entre a aposentadoria por invalidez do servidor público federal e aos segurados do regime geral é que a incapacidade total no caso dos servidores é para o desempenho de todas as atividades laborais relacionadas com o cargo ao qual tomou posse. Já no regime geral, a incapacidade deverá ser para qualquer atividade. Expostos os conceitos, no próximo capítulo, serão apresentados os critérios para a concessão do adicional de 25% no RGPS, nos casos de necessidade de cuidados de terceiros. 3. Do adicional de 25% no RGPS. 3.1. Critérios para a concessão do adicional de 25%. A complementação de 25% no salário de benefício é concedida aos aposentados por invalidez que necessitar de auxílio permanente de terceiros e será pago enquanto o segurado viver, portanto o benefício não será incorporado ao salário para fins de pagamento de pensão por morte ao dependente.
O valor da aposentadoria por invalidez ao segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%, podendo chegar, assim, a 125% do salário de benefício. O acréscimo será devido, ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal, será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado e cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão. O Decreto 3048/99 traz, em seu anexo I, a relação de casos em que o segurado aposentado terá o direito ao adicional, sendo elas: 1. Cegueira total. 2. Perda de 9 dedos das mãos ou superior a esta. 3. Paralisia dos 2 membros superiores ou inferiores. 4. Perda dos membros inferiores, acima dos pés, quando a prótese for impossível. 5. Perda de uma das mãos e dos 2 pés, ainda que a prótese seja possível. 6. Perda de um membro superior e outro inferior, quando a prótese for impossível. 7. Alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social. 8. Doença que exija permanência contínua no leito. 9. Incapacidade permanente para as atividades da vida diária. Para alguns doutrinadores, esse rol não seria taxativo, como explica Ivan Kertzmann. Considerando que o artigo 45, da Lei 8213/91 prevê o acréscimo de 25% para o segurado que necessite da assistência permanente de outra pessoa, sem remeter a qualquer regulamentação, entendemos que a lista constante no anexo I do Decreto 3048/99 deve ser considerada meramente exemplificativa. Este entendimento, todavia, diverge do entendimento da autarquia previdenciária, que somente concede o referido acréscimo quando a doença estiver presente na lista. O objetivo do benefício é custear um profissional, seja da saúde ou não, para auxiliar o segurado que possui a grande invalidez a realizar suas atividades básicas cotidianas. Guarda-se, assim, uma relação com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Posto isto, como ficaria a cobertura do servidor público aposentado por invalidez que necessita de cuidados de terceiros, teria ele o mesmo direito? No próximo capítulo procurar-se-á apresentar-se a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional amparam tal concessão, bem como o entendimento jurisprudencial. 4. Da possibilidade de concessão do adicional de 25% ao servidor público federal. Apresentados os breves conceitos sobre os benefícios por incapacidade nos regimes geral e próprio, bem como os critérios para a concessão do adicional de 25% para as aposentadorias por invalidez aos segurados vinculados ao regime geral de previdência, neste capítulo discutir-se-á a possibilidade de extensão do referido adicional aos servidores públicos federais, com base no artigo 40(12) da Constituição Federal, que versa sobre a aplicação subsidiária das regras do regime geral ao regime próprio de previdência. Artigo 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 12.
Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social, redação dada pela Emenda Constitucional número 41, 19 de dezembro de 2003. O debate que envolve esse dispositivo constitucional reside no termo no que couber, somado ao fato de que para a criação de qualquer benefício previdenciário deverá observar o equilíbrio financeiro e atuarial como expresso no caput do artigo 40 da Carta Magna, ou seja, para que seja criado qualquer benefício previdenciário é necessário que seja garantida sua fonte de custeio para que haja sustentabilidade do sistema previdenciário, art. 195, 5 graus CRFB, como será discutido nos tópicos seguintes. Sob o aspecto financeiro, no item seguinte, foi feita uma breve comparação entre as contribuições vertidas pelos segurados vinculados ao regime geral e os servidores públicos federais, sob a regência do Estatuto do Servidor Público, Lei 8112/90. O objetivo é verificar as semelhanças e diferenças entre os regimes. Outra discussão que se faz necessária é quanto à natureza do adicional de 25%, se é uma prestação autônoma ou não, para a definição de necessidade da garantia da fonte de custeio ou não. Esta questão já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ, no julgamento do tema 982, que versa sobre a extensão do adicional para as demais aposentadorias do RGPS, como se verá adiante. 4.1 Custeio da Previdência Social no RPPS e RGPS. As teses jurídicas que apontam para a vedação constitucional da possibilidade de extensão do adicional de 25% aos servidores públicos federais aposentados por invalidez, trazem por fundamento o caput do artigo 40, bem como o artigo 195, 5 graus, ambos, da Constituição Federal que falam sobre a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. Vejamos. Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 41, 19 de dezembro de 2003. Art. 195, 5º Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Nos comentários ao artigo 40 da Constituição Federal, o doutrinador e magistrado, Daniel Machado da Rocha destaca que um dos pilares da Previdência Social brasileira é o princípio da solidariedade, na qual o Estado é responsável por dar as diretrizes na gestão com a participação da sociedade na contribuição para esse sistema. Destaca, ainda, que o desenvolvimento normativo da solidariedade, no âmbito da Previdência Social é fundado em 3 outros princípios, sendo eles, e universalidade, segunda proteção contra os riscos sociais, terceira obrigatoriedade, quarta equilíbrio financeiro e atuarial, e irredutibilidade do valor real dos benefícios. Para a discussão trazida por esse trabalho,
cabe o destaque para dois destes princípios, o da proteção contra os riscos sociais e do equilíbrio financeiro e atuarial, disciplinado no caput do artigo 40 supramencionado. Para Machado da Rocha, o equilíbrio financeiro e atuarial tem por objetivo garantir que o sistema previdenciário seja sustentável, ou seja, que os benefícios sejam pagos não apenas no presente, mas também futuramente. A Previdência Social, para atingir suas nobres finalidades, necessita ser organizada sobre bases econômicas sólidas, de forma que as despesas com o pagamento das prestações sejam suportadas pelo montante arrecadado. Sendo a Previdência Social um método de gestão da economia coletiva destinada a enfrentamento dos riscos sociais, a ideia reitora do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial é a de que as prestações previdenciárias contempladas pelo sistema de proteção possam ser efetivamente honradas no presente e no futuro. Por tal motivo é que o artigo 195, 5 graus, da Carta Magna, mencionado anteriormente, vincula a criação de benefícios à garantia da fonte de custeio para que não haja desequilíbrio financeiro e atuarial. A projeto de emenda constitucional N grau 6 de 2019, até o presente momento ainda em tramitação no Congresso Nacional, propõe a alteração do referido parágrafo para a seguinte redação. Art. 195. 5 graus. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido por ato administrativo, lei ou decisão judicial, sem a correspondente fonte de custeio total. Mas será que não se tem garantida a fonte de custeio para a extensão do adicional de 25% aos servidores públicos federais? Para responder tal questionamento faz-se necessário a comparação do custeio nos RGPS e RPPS. Vejamos. Pela simples comparação entre os dois regimes, é possível constatar uma diferença essencial. No regime próprio, o servidor público continua a verter contribuições mesmo após a inatividade, ao passo que o segurado da Previdência Social deixa de fazê-lo a partir do momento que passa a perceber qualquer benefício. Além disso, insta salientar que o supracitado artigo 195 da Constituição Federal vincula a criação de um benefício à garantia da sua fonte de custeio com a finalidade de manter o equilíbrio financeiro e atuarial. No entanto, nenhuma das normas faz qualquer correspondência entre a proporção da contribuição em relação aos benefícios oferecidos, tampouco trazem a análise atuarial para a concessão destes. No entanto, mesmo considerando a fonte de custeio como critério essencial para a criação de um benefício, a tabela acima mostra claramente que essa fonte está garantida em ambos os regimes previdenciários, haja vista a paridade de valores, e como dito anteriormente, no regime próprio de previdência há ainda a contribuição do servidor público mesmo na inatividade. A tabela acima, nota-se que há uma garantia de custeio do sistema previdenciário no âmbito do RPPS, ainda mais extensivo do que se comparado ao RGPS, tendo em vista que o servidor público continua a verter contribuições mesmo após a inatividade. Contudo, no próximo item discutir-se-á acerca do complemento à aposentadoria por invalidez como sendo um benefício autônomo. 4.2. Adicional de 25% como complemento de aposentadoria por invalidez. No curso do presente estudo verificou-se que o adicional de 25% às aposentadorias por invalidez,
concedido ao segurado vinculado ao regime geral de previdência é tratado pelos poucos julgados encontrados e discussões doutrinárias sobre sua extensão aos segurados vinculados ao regime próprio de previdência, como sendo um benefício, uma prestação da Previdência Social. Já o Estatuto do Servidor Público Federal, Lei 8112/90, traz, em seu artigo 185, o rol de benefícios que compõem o plano de seguridade do servidor público, que são: a. Aposentadoria. b. Auxílio natalidade. c. Salário família. d. Licença para tratamento de saúde. e. Licença à gestante, à adotante e licença paternidade. f. Licença por acidente em serviço. g. Assistência à saúde. h. Garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias. No inciso I, do artigo 186, do aludido diploma legal, reproduzindo o disposto no artigo 40, 1 graus, da Constituição Federal, prevê que o servidor público poderá ser aposentado por invalidez tendo a integralidade dos proventos em caso de acidente de trabalho e proporcional nos demais casos. O rol trazido pelo Estatuto do Servidor Público Federal guarda semelhança com as prestações elencadas no art. 18 da Lei 8213/91, disponíveis aos segurados do RGPS. Contudo, a Lei 8112/90 não traz a previsão da concessão do adicional de 25% aos servidores, nem poderia fazê-lo já que tal critério apenas foi disponibilizado no ano seguinte, pela Lei 8213/91. Ocorre que, assim como o rol trazido pelo art. 185 da Lei 8112/90, o art. 18 da Lei 8213/91, que elenca as prestações oferecidas pelo RGPS, o referido adicional não se faz presente, ou seja, trata-se de um valor, como visto anteriormente, que visa uma finalidade social que é auxiliar financeiramente o segurado cuja invalidez é tamanha a ponto de necessitar de cuidados de terceiros. É um complemento vinculado a uma condição específica, atendendo a um fim social e assistencial. Salienta-se que o caráter assistencial da complementação não está ligado aos benefícios previstos na Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, mas sim, pela sua finalidade precípua que é auxiliar o custeio para quem precisa de cuidados de terceiros. Essa foi a tese admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ, no julgamento do tema 982, ARIESP 1.720.805/RJ, na qual destacasse os itens 3º e 4º da ementa. Previdenciário e processual civil. Recurso especial repetitivo. Código de Processo Civil de 2015. Aplicabilidade. Aposentadoria por invalidez auxílio acompanhante. Adicional de 25%, previsto no artigo 45 da Lei N. Graus 8213/91. Necessidade de assistência permanente de terceiro. Comprovação. Extensão a outras espécies de aposentadoria. Possibilidade. Princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia. Garantia dos direitos sociais. Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Nova York, 2007. Interpretação jurisprudencial de acordo com princípios constitucionais. Fato gerador. Benefício de caráter assistencial,
personalíssimo e intransferível. Desnecessidade de prévia fonte de custeio. Tese firmada sob o rito dos recursos especiais repetitivos. Art. 1036 e segundos do CPC/2015. Recurso especial do INSS improvido. Terceira, o auxílio acompanhante consiste no pagamento do adicional de 25%, sobre o valor do benefício ao segurado aposentado por invalidez, que necessite de assistência permanente de terceiro para a realização de suas atividades e cuidados habituais, no intuito de diminuir o risco social consubstanciado no indispensável amparo ao segurado, podendo, inclusive, sobrepujar o teto de pagamento dos benefícios do regime geral de previdência social. Quarta, tal benefício possui caráter assistencial porquanto, a, o fato gerador é a necessidade de assistência permanente de outra pessoa a qual pode estar presente no momento do requerimento administrativo, b, sua concessão pode ter ou não relação com a moléstia que deu causa à concessão do benefício originário, e c, o pagamento do adicional cessará com a morte, circunstância própria dos benefícios assistenciais que, pela ausência de contribuição, são personalíssimos e, portanto, intransferíveis aos dependentes. STJ-ARIESP, 1.720.805 RJ 2018/00206332 Relator, Ministra a Suzete Magalhães, data de julgamento, 22 de agosto de 2018, S1 Primeira Sessão, data de publicação, desde 26 de setembro de 2018. Grifo nosso. Em primeiro lugar, destaca-se o fundamento de que o adicional tem o intuito de diminuir o risco social consubstanciado no indispensável amparo ao segurado. Este entendimento guarda relação direta ao princípio da Seguridade Social, da universalidade na cobertura e no atendimento, previsto no artigo 194, inciso I, da Constituição Federal. Na explicação do jurista Marco Aurélio Serral Júnior, tal princípio pretende-se a proteção de todas as contingências sociais e de todas as pessoas. Nas palavras de José Antônio Savares e Maria Amélia Flauzino Gonçalves, 2018 p. 31, um sistema de proteção social visa, portanto, não apenas assegurar a estabilidade individual ou proteger apenas o interesse particular, mas, também, o equilíbrio social e o interesse da coletividade. O julgado reforça, também, a tese proposta pelo presente trabalho no sentido de que, face o caráter social e assistencial do adicional, é dispensada a indicação de fonte de custeio, tendo em vista não constar no rol de prestações previstos pelo artigo 18 da Lei 8213/91. Vejamos. Sétima, a aplicação do benefício às demais modalidades de aposentadoria independe de prévia indicação da fonte de custeio, porquanto o auxílio acompanhante não consta no rol do art. 18 da Lei N. 8213/91, o qual elenca os benefícios e serviços devidos aos segurados do regime geral de previdência social e seus dependentes. STJ-ARIESP, 1.720.805 RJ 2018/00206332 Relator, Ministra a Suzete Magalhães, data de julgamento, 22 de agosto de 2018, S1 Primeira Sessão, data de publicação, desde 26 de setembro de 2018. Grifo nosso.
A decisão primou pela prevalência dos direitos humanos, nos termos da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, recepcionada pelo ordenamento jurídico pátrio nos termos do Decreto 6949/09, bem como dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia. Nas palavras do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Napoleão Nunes Maia Filho e Maria Fernanda Pinheiro Uirte, os direitos humanos, por vezes, não estão positivados, cabendo ao magistrado, fazer a aplicação segundo as normas éticas, como balizadores da aplicação do direito positivado. Esta é uma posição oposta à concepção dogmática positivista, segundo a qual, se os direitos humanos não se incorporarem ao acervo das leis escritas, permanecerão onde se acham, isto é, na estratosfera das preocupações dos juristas, embora apareçam, aqui e ali, como cometas brilhantes, servindo, apenas de adornos ou enfeites a discursos jurídicos, conferências acadêmicas, palestras e coisas desse tipo. Grifos dos autores. Posteriormente, os autores destacam que a efetividade dos direitos humanos se acha nas emails dos juízes e na sua disposição em enxergá-los nitidamente, mesmo não estando escritos em leis positivadas. Oportuno destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 40, 4 graus, veda a adoção de critérios diferenciados para a aposentadoria, nos casos definidos em leis complementares, com a exceção de algumas classes de servidores, dentre eles os deficientes físicos, nos termos do inciso I. O conceito de deficiente físico, nos termos do Estatuto, Lei 13.146/15, está disciplinado no artigo 2º, que diz: Art. 2º. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. No caso em estudo, o destinatário do adicional de 25% nas aposentadorias por invalidez, salvo melhor juízo, estão enquadrados no conceito de deficiente físico à medida que a necessidade de cuidados de terceira pessoa demonstra impedimento de longo prazo, tendo em vista que o benefício principal, a aposentadoria por invalidez, é concedido àquele que está permanentemente incapaz para o labor, já o adicional, visa a proteção àqueles que possuem a grande invalidez, como já dito anteriormente. Assim, dispensada a fonte de custeio para a concessão do adicional no âmbito do regime geral de previdência, tendo em vista seu caráter assistencial e vinculado a uma prestação previdenciária conferida pela lei, em respeito ao princípio da isonomia, mas principalmente ao da dignidade da pessoa humana, art. 1º, 3ª, CRFB. No que tange ao 12 do art. 40 da CRFB, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, no julgamento do recurso em mandado de segurança, RMS 22.466, de relatoria do ministro Nefi Cordeiro, atribuiu ao termo no que couber uma interpretação restritiva, ou seja, que somente seriam aplicadas as regras do regime geral em último caso, conforme trecho colacionado. Importante destacar que o legislador originário incluiu no art. 40, 12, da Constituição Federal, a expressão no que couber a fim de assegurar que o regime geral só será aplicado aos servidores públicos em último caso e apenas no que de fato for extensível. RMS 22.466/DF,
Relminef Cordeiro. Sexta turma, julgado em 12 de maio de 2015, desde 23 de junho de 2015. Ao tomar por premissa que a Constituição Federal deverá ser interpretada sob o fio condutor de seus princípios basilares, vê-se que o supracitado entendimento e interpretação da norma constitucional caminhou em sentido oposto ao princípio da dignidade da pessoa humana. Nos ensinamentos de Ingo Wolfgang Sarlet, a Constituição, ao reconhecer e proteger a dignidade da pessoa humana, confere uma unidade de sentido, de valor e concordância prática ao sistema de direitos fundamentais e ao sistema constitucional, o que implica um dever de interpretação de toda a ordem jurídica em conformidade com tais fundamentos. Mais ainda, afronta ao princípio da hermenêutica jurídica ubi lex non discernere nos distinguere debemus, ou seja, não cabe ao intérprete restringir o que o legislador não restringiu, haja vista que o legislador constituinte em nenhum momento deixou expresso que a aplicação subsidiária da legislação do regime geral de previdência dar-se-ia em último caso, mas sim, no que for cabível. Pelo exposto, o Estatuto do Servidor Público Federal silencia-se no tocante ao benefício que majora em 25% o valor das aposentadorias por invalidez aos servidores que necessitam de cuidados de terceiros, justificável, tendo no direito administrativo, o princípio da legalidade, nas palavras de José dos Santos Carvalho Filho, é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. A aplicação do referido princípio, no âmbito administrativo, difere da aplicação às pessoas no âmbito privado, pois aquele pode fazer apenas o que a lei autoriza, já o segundo, pode fazer tudo o que a lei não veda. Contudo, deve-se atentar para a redação do artigo 40, 12, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional N. Graus 20/98, que diz: 12. Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Assim, a Constituição Federal autoriza a aplicação subsidiária das regras do regime geral ao regime próprio de previdência, no caso de omissão deste. Neste contexto, viabiliza-se a concessão do benefício em debate, nos moldes previstos pelo artigo 45, da Lei 8213/91, haja vista o silêncio do Estatuto do Servidor Público Federal quanto à possibilidade, ou não, de concessão do adicional. 5. Considerações finais. O adicional de 25%, concedido aos segurados do regime geral de previdência social, aposentados por invalidez que necessitem de cuidado de terceiros, é uma verba temporária, como dito, não incorpora ao valor do benefício, pois tem por finalidade custear uma pessoa, ou profissional, para poder cuidar do segurado. Face a esta finalidade do adicional, atribui-se um caráter social e assistencial a ele resguardando um direito fundamental, ou seja, elencado como um dos fundamentos da República na Constituição Federal, que é a dignidade da pessoa humana, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 982, conforme demonstrado no presente artigo. Soma-se a esse fato a decisão da Corte caminhar para a desnecessidade da garantia da fonte de custeio, haja vista que estaria vinculado a um benefício, aposentadoria por invalidez,
previsto no artigo 18 da Lei 8213/91. A proteção àquele que está incapaz permanentemente para o labor, também tem sua previsão no rol de prestações trazidas pelo Estatuto do Servidor Público Federal, Lei 8112/90, contudo, silente quanto ao adicional. O silêncio é justificado pela anterioridade da regra que regulamenta o RPPS se comparado com o RGPS. Face às premissas suscitadas o presente artigo, considera-se possível a extensão do adicional de 25% aos servidores públicos federais aposentados por invalidez, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e isonomia, esta em razão da garantia da fonte de custeio, como demonstrado acima, item 4.1, e na aplicação subsidiária das regras do RPPS, previsto no artigo 40, 12.